Nós estamos pensando em família neste mês. E eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em Atos, capítulo 13, verso 22. Nós terminamos aí de dar uma passada, né, conhecer um pouquinho que Tiago falava na sua carta, lembrando que ele está escrevendo para aquela igreja, a primeira igreja, a igreja primitiva ali em Jerusalém, para aqueles irmãos, e tentando mostrar para eles como é que a gente é irmão, como é que a igreja é irmão. Irmão de fé, irmão de sabedoria, irmão de caminhada, irmão nas tribulações. Tudo isso, Tiago vai nos mostrando que isso é ser igreja. Agora a gente gostaria de pensar um pouquinho sobre o que é ser família. Como é que é ser família? Começando pela nossa família nuclear. Você tem recebido todos os dias aí uma meditação a respeito do mês de maio, lembrando sobre cada identidade. O que é a identidade bíblica de marido, de esposa, de filho? Hoje foi a de idoso. Aconteceu aquela, acho que foi no sexto ou sábado, foi a do adolescente. Então, a cada momento você tem ali de 3 a 5 minutos tentando mostrar o que é que a Bíblia fala para nós a respeito destas identidades. E se você prestou atenção, cada uma delas vai reforçando que quem define a nossa identidade, seja como família, como homem, como mulher, como marido, como esposa, como filho, como adolescente, como idoso, não é o que se diz por aí, não é o que está nas teorias, mas é o Criador. Quem nos criou é que define quem nós somos. Quem teve a ideia de juntar um casal, um homem e uma mulher, é que define o que é o casamento. Então, essas meditações todas vão reforçando estas ideias. Eu gostaria de pensar hoje um pouquinho, e eu fiquei assim, batendo cabeça comigo mesmo, eu falei, poxa vida, mas hoje é dia das mães, você vai começar pelos homens, vai começar pelas mulheres, mas ficou no meu coração que eu queria falar sobre homens hoje, eu precisaria falar primeiro sobre os homens, porque o meu desafio semana passada foi para os homens. Estão lembrados? Atos 13, 22. Capítulo 13, verso 22. Guarda aí que a gente já vai ler. Mas o meu grande desafio primeiro foi para os homens. Se você assumir a liderança do seu lar, a sua família vai seguir você. Se você abrir mão disso, outros vão tomar a direção da sua família. Mas entendo que é uma responsabilidade, que é um grande privilégio poder receber isso de Deus. Dirija a sua família. Eu estou lhe dando uma esposa, estou lhe dando filhos, para que você vá à frente deles e cuide deles. E defenda-os diante dos ataques do inimigo. O que nós vamos pensar hoje a respeito desta frase que é dirigida ou que se diz a respeito de Davi? Atos 13, verso 22 diz assim: depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. O que é ser um homem segundo o coração de Deus? E a primeira questão, então, que nós precisamos responder é o que é ser homem. E hoje em dia é uma grande dificuldade dar essa resposta. Estava verificando que nós temos mais de 70 possibilidades de você se identificar hoje. Não basta você dizer, eu sou homem, eu sou mulher. Você pode escolher no Brasil mais de 70. Então é uma grande dificuldade a gente chegar agora e falar assim, o que é ser homem? É uma partícula dentro dessas 70 possibilidades. Mas eu vou tentar fazer isso junto com vocês. Nós sempre precisamos de modelos, e é por isso que a gente volta para a Bíblia. A ausência de modelos gera disfunções, gera doenças. Você pode pensar, por exemplo, que a ausência da figura paterna gera grandes problemas no desenvolvimento cognitivo social das pessoas. O que é esta ausência parental, se não é a falta de uma figura que preenche a vida da pessoa? Sem estas figuras, você cresce com um vazio dentro de você, sem saber o que é que você está buscando. Quando um pai se ausenta da sua função, fica um vazio.
É por isso que eu estou insistindo. Se você não assumir a liderança, há um vazio dentro da sua casa. Se a mãe não assumir a sua função como uma mulher sábia para edificar o seu lar, vai surgir um buraco, um vazio nesses relacionamentos que vão criar dificuldades para o resto da vida. Então é importante que a gente entenda que nós precisamos assumir modelos. E a gente sempre tem os modelos. Não existe vazio de poder, então se eu abro mão da minha posição de ser o modelo de liderança, outra coisa, outro poder, outro ser vai assumir isto. Eu me lembro quando eu era jovenzinho, tinha alguns modelos na minha cabeça. Eu aprendi que eu devia ser um homem romântico, que nem o Roberto Carlos. Eu lembro de comprar uma fita cassete com todos os sucessos do Roberto Carlos, e isso era caro para quem ganhava um salário mínimo na época, não é? Mas era assim, olha, um homem precisa ser romântico, era o modelo da época. Na minha adolescência, eu tive 2 pastores, um pastor que foi nosso líder nos adolescentes, ele foi meu padrinho de casamento depois, ele era contador. E o pastor da igreja mesmo, ele era advogado. E por muito tempo eu considerei que deveria procurar cursar um desses 2 cursos, ser contador ou ser advogado, porque eram os modelos que eu tinha na minha cabeça. Eram aqueles homens que estavam à frente e eu olhava para eles e eu falei, ó, esse é o modelo que eu devo seguir. Ou depois que eu fui crescendo um pouco mais, entrei na faculdade, encontrei homens que pregavam de uma maneira que aquecia o meu coração. Já contei para os irmãos que quando a gente namorava, era adolescente ainda, eu tive o privilégio de ouvir o pastor Enéas Tonini pregando ao vivo. Faltar na escola para ir assistir o pastor Enéas numa terça-feira à noite, faltar no colégio. E aquele homem pregando aquele evangelho, com aquele fervor. Aquilo aquecia o meu coração. Um dia eu quero ser um pregador como este homem. Ou então, quando eu tive aqueles professores que marcaram a minha vida e a gente falava, eu quero ser inteligente que nem esse homem. Porque eram os modelos que tinham. Eu quero dominar essa matéria como estes homens dominam. Todos nós temos modelo, sejam quais forem. Quando a gente encontra jovens que começam a querer se vestir como algumas mulheres da mídia, a gente fica preocupado. De onde será que ela pegou esse estilo de roupa, esse tamanho de decote, esse tamanho de saia? Não é? Lembro quando os adolescentes, isso há muitos anos, eles usavam umas calças que ficavam com metade da cueca para fora. E a gente olhava aquilo e falava assim, que moda é essa, né? Mas eles olhavam para alguém e achavam aquilo lindo e reproduziam. Este era o modelo que eles tinham na sua mente, na sua cabeça. E por isso que a gente precisa voltar o nosso olhar para o que a Bíblia fala, para a gente encontrar os modelos que vão dirigir a nossa vida. E quando a gente lê esse versículo, aparecem 2 modelos muito simples. Um é o modelo de Saul, outro é o modelo de Davi. Quando a gente olha para Saul, Saul foi um rei, aliás, foi o primeiro rei de Israel, e Saul foi um rei, ou um homem que antes de ser rei, ele já parecia ser rei. A Bíblia diz que ele era um homem de estatura, ele era um homem alto que se destacava no meio da multidão. Mais de uma vez diz que quando ele estava no meio do povo, todo mundo mais alto batia no ombro dele. Ele era um cara que, se ele chegasse aqui, todo mundo ia perceber quem ele era. Eu me lembro que eu era muito criança, tinha um missionário chamado Perry Ellis, um americano enorme, 2 metros e pouco de altura. E a gente ia na igreja só para ver aquele homem de 2 metros de altura. Não sabia nem, ele pregava em inglês, né? Tinha tradução, já falava português muito arranhado, mas era engraçado. Ele se destacava, ninguém podia não perceber que ele estava ali. Um homem de 2 metros de altura, um americano, aquele brancão, né? No meio daquele povo moreno, e falando aquele vozeirão, cantando. Saul era assim. Saul era um homem que só de olhar, falava, esse cara deve ser líder, porque ele era um homem muito alto. Ele tinha uma presença muito marcante, exatamente porque ele tinha essa característica. 1 Samuel 9, 1 e 2, diz assim que havia um homem em de Benjamim, a tribo de Benjamim, rico e influente, chamado Quis,
filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Berocate e trineto de Áfia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. Então, Saul era esse homem de estatura elevada, que quando ele chegava, chamava a atenção de todo mundo. Ele tinha uma linhagem para apresentar. O pai dele, o vô dele, o bisavô dele, o trisavô dele, a família dele de Benjamim, uma das tribos de Israel. Ele era alguém influente, a sua família era influente e ele carregava essa influência. Aparentemente, Saul era uma pessoa humilde. Apesar de ter tudo isso, quando ele foi separado para ser rei, por imposição, por insistência do povo de Israel, diz que Saul respondeu assim: acaso não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel, e não é meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que estás me dizendo tudo isso? Aparentemente, Saul, apesar de ter todas essas características para ser rei, era alguém que não desejava isso. Ele tinha ali uma certa humildade em relação a si mesmo, em relação à sua família, em relação à sua tribo. Benjamim era a menor das tribos de Israel, de fato. Mas olha que a família dele cultuava corretamente todos os preceitos da religião. Mas ele foi empurrado, inclusive, para ser rei. Quando Samuel, que é o profeta que vai ungir o rei, separa Samuel, escolhe Samuel, ele foge dessa tarefa. E diz lá em 1 Samuel 10, que tendo Samuel feito todas as tribos de Israel se aproximarem, a de Benjamim foi escolhida. Então fez ir à frente da tribo de Benjamim, clã por clã, e o clã de Matre foi escolhido. Finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis, quando porém o procuraram. Ele não foi encontrado. Consultaram novamente o Senhor. Ele já chegou. E o Senhor disse: sim, ele está escondido no meio da bagagem. Correram e o tiraram de lá. Quando ficou em pé no meio do povo, os mais altos só chegavam aos seus ombros. E Samuel disse a todos: vocês veem o homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele no meio de todo o povo. Então todos gritaram: viva o rei! Saul era este homem. Ambíguo como cada um de nós, não é? Tem todas as características e ao mesmo tempo ele se diz humilde nesse sentido. Mas parece que Saul, este homem que tinha uma certa humildade, que não queria, parece que, assumir este reinado, ele parece que se deixou corromper pelo poder que ele assumiu. Disse popularmente que o muito poder corrompe. E Saul reinou durante 42 anos. Ele foi o primeiro rei de Israel. E a Bíblia vai mostrando que primeiro Saul tornou-se precipitado. Lá em 1 Samuel 14, diz que ele fez um juramento que os homens do rei deveriam continuar e não comer naquele dia. Primeiro que comesse seria amaldiçoado. Isso diante de uma tarefa militar que todo aquele batalhão tinha. E quem é o primeiro que se alimenta? É o próprio filho dele, que não estava sabendo da ordem, chegou lá, passou na floresta, pegou com a lança um pouco de mel, comeu o mel, teve suas forças revigoradas, mandou os outros comerem também, eles foram comer e venceram as batalhas. Quando Saul ficou sabendo disso, ele ficou muito bravo. Só que ele ia amaldiçoar o próprio filho. Aí o próprio batalhão, os próprios guardas falaram: não, houve uma bênção através de Saul, de Jonatas, não vamos fazer isso, ele não pode sofrer por isso. E Saul teve que mudar. Saul começou a ter essas decisões precipitadas, porque tinha o poder nas mãos. Ele se apegou tanto ao poder, que ele começou a ter ciúmes de Davi. Davi foi um joguete, um coitado nas mãos de Saul durante um grande período. Pelo menos 10 anos da vida de Davi junto com Saul, Davi foi perseguido profundamente. Davi desperta a inveja de Saul quando as mulheres que voltavam, quando Davi enfrenta Golias,
E as mulheres então começam a cantar na volta do cortejo da batalha: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. E aí Saul fala assim: peraí, para mim é só milhares e para Davi é dezenas de milhares? Tem alguma coisa errada aí. E aí Saul começa a ter inveja de Davi, perseguir Davi, lançar lanças contra Davi, arquitetar a morte dele. Aquilo que Davi faz com Urias, Saul tentou fazer com Davi. Coloca ele no fronte da batalha, aí ele vai morrer. Quando não deu certo, Saul resolveu que ele mesmo ia matar. E se não é a sua filha proteger Davi, ele teria matado o seu genro. E tudo isso acontece porque Saul tem ciúmes de Davi. Porque esse rapaz vai tomar o reino de mim. O tempo e o poder não melhoraram Saul. A gente espera que o tempo traga experiência, traga sabedoria, mas o que acontece é que Saul, se torna precipitado, inconsequente, inseguro e invejoso. Isso é ser Saul. Esse é um modelo. Você pode se tornar um homem como Saul, ou ser um homem como Davi. Lá em 1 Samuel 13, 13 e 14, quando Samuel chega para Saul e diz: olha, você foi rejeitado porque Deus agora procurou um homem segundo o seu coração e o designou o líder do seu povo. Ele diz que Samuel fala exatamente o que Paulo vai falar lá em Atos 13, que Davi é um homem segundo o coração de Deus. E quais eram as características que tornavam Davi também alguém que seria um rei ideal? Quando em 1 Samuel 16, verso 12, diz assim: Jessé mandou chamá-lo, e isso está acontecendo quando Samuel já sabe que Deus vai rejeitar Saul, manda que ele escolha um dos filhos de Jessé. Jessé faz um cortejo diante de Samuel, passando todos os seus filhos. E quando todos passam, Samuel fala: nenhum desses Deus quer. Você não tem mais nenhum filho? Aí então, Jessé avisa que, olha, eu tenho um caçula que está cuidando das ovelhas no campo. E Samuel diz que é para trazer esse caçula, e aí diz o verso 12, Jessé mandou chamar a Davi, e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então, Davi era alguém que tinha boa presença também. Ele era uma pessoa bonita. E é interessante que quando você percebe os líderes, de alguma maneira, eles começam a ficar bonitos aos olhos. Então, Davi era essa pessoa que era bonita aos olhos das pessoas. Algumas Bíblias dizem que ele era ruivo ou moreno, mas era alguém que chamava atenção. Já pensou uma pessoa entrar um ruivo aqui? Vou lembrar aqui, eu lembro a primeira vez que eu vim na igreja, eu olhei uma moça com cabelo azul. Eu achei diferente. Nossa, chama a diferença, né? Porque destaca. E Davi se destacava só de chegar assim, ó, essa pessoa é diferente. Ele tinha belos olhos, talvez uns olhos claros, num povo que não é normal isso. Talvez ele não fosse tão alto como seu irmão Eliabe, que foi o primeiro que foi trazido para Samuel. Porque Deus chega para Samuel e fala assim: Samuel, não olhe para a aparência nem para a altura dele, porque provavelmente ele era um guerreiro. Os 3 irmãos mais velhos de Davi eram guerreiros, não devia ser aqueles homens franzinos. Davi devia ser franzino porque a armadura de Saul, ele não conseguiu se sustentar naquela armadura. Então Davi não tinha essa altura, esse físico de guerreiro, mas era alguém que quando chegava no ambiente, se destacava, chamava a atenção. Deus fala para Samuel que está interessado na aparência interior das pessoas e não nessa exterior. Mas parece que ele também não era uma pessoa perfeita. Porque o irmão mais velho de Davi diz assim, quando Davi vai no fronte da batalha, já estão lá 40 dias, Golias todo dia chega lá e fala:
quero ver se tem homem aí para vir me lutar comigo. Aparece aí. E falava impropérios para o exército de Israel. Davi vai para levar um lanchinho para os seus irmãos, e chega lá, começa a fazer, escuta, o que ganha quem vencer esse incircunciso aí? Qual é o prêmio? E você sabe que Saul tinha prometido casar com a filha dele, e isentar de impostos quem vencesse e a família de quem vencesse. Você já pensou não ter desconto de imposto de renda para o resto da vida? Que coisa boa que ia ser. Não ter que pagar IPTU, já sobrava alguma coisa, não é? E ainda ganhar a princesa, ia casar com a princesa, ser genro do rei. Tinha muita coisa boa. Davi começa a assuntar ali no meio dos soldados, e aí o irmão mais velho dele fala assim, quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, por que você veio aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio para cá para ver a batalha. Então, Davi não era uma pessoa perfeita. Ele tinha problemas familiares, provavelmente, como você deve ter com algum dos seus irmãos, algum parente. Você já deve ter visto esse tipo de intriga dentro da família. Davi não era perfeito. E bem dentro da sua própria família havia isso. E este Davi, que é chamado de um homem segundo o coração de Deus, que é uma pessoa que tem aparência e características para se tornar um grande líder, também parece que se deixa corromper pelo poder. Porque ele também chega ao trono. Demora-se 10 anos, Deus trabalhando com ele, ele vai se assentar no trono, ele une todas as tribos de Israel, as 12 tribos, sobre o seu reinado, gera uma nação rica sob o seu reinado, mas Davi comete adultério e assassinato, que é a grande mancha no currículo de Davi. Ele parece que se tornou relapso com as suas funções. É assim que lá em 2 Samuel, no capítulo 11, diz que na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Davi sabia que tinha uma tarefa que era ir para a guerra no tempo da primavera, junto com seus exércitos. Mas Davi manda alguém fazer aquilo que era a tarefa dele, e me parece que nesse momento Davi começa a se tornar relapso com as suas funções. Por isso eu estou desafiando você, homem, a não ser relapso com as suas funções. Chamando você que é crente, as mulheres também, a não serem relapsas com as suas funções. Cada um de nós, para que não aconteça a mesma coisa que aconteceu com Davi. É nesse ambiente de que não, alguém vai fazer aquilo que eu deveria fazer, que Davi comete adultério. Que Davi vê uma mulher bonita tomando banho, deseja, e como ele era rei, e rei não passa desejo, mandou buscar e a possuiu. E ela engravidou. E aí você já conhece a história. Manda chamar o marido dela para ele vir dormir com ela e passar que o filho é dele. Pensa no Urias. Urias era um soldado grande, um comandante dos exércitos. Então eu fico imaginando assim, devia ser um cara poderoso, forte, morenão, de sol, né, nas batalhas. Aí nasce uma criancinha mirrada, que Davi era pequeno, e ruivo. Mas é de Urias. Mas Davi pensou, falou, vou fazer assim que vai dar nisso. Urias não vem e não dorme com a sua esposa. Passa mais de uma noite, não dorme com ela. Então Davi tem a grande ideia, manda um recado para o chefe daquela batalha e diz, manda para Joabe, né? Coloque Urias no lugar mais perigoso da batalha. E o que acontece é que Urias é morto na batalha. E aí, Betseba passa a ser viúva. E não tem mais nenhum impedimento para Davi tomá-la como sua mulher. Mas o que Davi faz ao adulterar e ao planejar o assassinato de Urias e ao mentir para todo mundo,
a Bíblia diz que ele desagradou ao Senhor. Apesar de Davi, eu estou falando que tem dois modelos, um de Saul, outro modelo de Davi. Um tinha muitas características para ser um rei, o outro também tinha. Um cometeu desatinos e o outro também cometeu desatinos. Então a gente precisa pensar aqui qual é a diferença que existe entre Saul e Davi. E eu quero caminhar para o final disto, para falar algumas coisas para os homens da nossa igreja. Como ser um homem segundo o coração de Deus. Ou como ser uma mulher segundo o coração de Deus. Homens segundo o coração de Deus entendem que o pecado é uma loucura. Não se brinca com o pecado. É por isso que quando Samuel vai falar com Saul, Saul, você foi rejeitado por Deus? A primeira palavra que Samuel diz para Saul é: você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento do Senhor. Lá em 1 Samuel 13, 14, no capítulo 13, Deus havia dado uma orientação, e quem fazia os holocaustos, quem prestava esse holocausto, quem oferecia esse holocausto diante do Senhor, era o profeta Samuel, e não o rei Saul. Só que Saul achou que Samuel estava demorando muito, não chegou no horário que tinha marcado, então vou eu e faço isso. E fez. Quando Samuel, e é engraçado que ele acabou de fazer a besteira, a tolice, a loucura, Samuel chegou, pegou no flagra. O que você fez? É que você tinha marcado tal hora, você não chegou, eu peguei, eu fiz mesmo. Você é um tolo. Você cometeu uma loucura. Em algumas versões diz que você agiu neciamente, como um louco. O pecado é uma loucura. Lembra daquele homem que Jesus conta que encheu os seus celeiros e falou para a sua alma: agora descansa, come, bebe? Você é louco. Olha o que você está fazendo. Então, meu irmão querido, homem segundo o coração de Deus, não trata ou entende que o pecado é uma loucura. Eu sei que ele é sedutor, eu sou homem como você. Eu sei que ele parece que dá, por algum momento, algum prazer, mas a Bíblia diz que ele vai nos levar para um abismo, como levou Davi, como levou Saul. Ambos foram levados para o abismo por causa dos seus pecados. Homem segundo o coração de Deus lida com o seu pecado, entendem que o pecado é uma loucura, então não brincam com ele. Segundo lugar, homens segundo o coração de Deus buscam um coração bonito. Bonito. Não sei qual é a sua melhor versão. Eu não gosto de ter o cabelo comprido. Começou a crescer um pouco, eu quero cortar, porque eu acho que eu já não sou bonito. Cabelo comprido fica mais difícil ainda. Tá? Então, você tem coisas que você... Como é que você se acha bonito? Qual é aquela roupa que você coloca? Aquela gravata que combina, você fala, essa gravata é a mais bonita da que eu tenho, esse terno... E você fala assim, agora eu estou bem. Porque o que Deus está procurando, e o que fala desde o início, é que Deus não vê como homem. Deus não vê a aparência exterior, Deus vê o coração. Então, homens segundo o coração de Deus buscam um coração bonito. Que Deus possa olhar, eu sei que é complicado a gente pensar nisso, mas quando eu penso em Deus, olhando para a vida de Jó, e falar assim, vistes o meu servo Jó, que não há homem íntegro como ele na terra? Ou quando ele olhou toda a humanidade e falou assim, fucei, vasculhei, Noé se destaca no meio dessa geração. Ou quando ele olhou para alguém que ele pudesse caminhar na terra e ele resolve andar junto com Enoque e tomar Enoque para si. Que coração é esse? Ou alguns homens que têm uma intimidade com Deus, uma liberdade diante de Deus, como Abraão teve, de chegar a Deus e questionar a decisão de Deus de acabar com Sodoma e Gomorra. O senhor vai matar o justo com o injusto? O juiz de toda a terra não vai fazer justiça?
Se tiver 50 justos lá, o senhor vai matar junto? E ele dialoga com Deus. Ou o próprio Moisés, que também questiona Deus: o senhor vai acabar com esse povo, vão dizer que o senhor tirou do Egito e não foi capaz de colocar na terra prometida. Não faça, a sua reputação vai ficar manchada, Senhor. A conversa que Moisés tem com Deus. Gente que tinha um coração, não era perfeita, mas tinha um coração que buscava ser olhado por Deus e visto nas suas entranhas, na sua profundidade, e encontrado um coração bonito, um coração puro, com motivações purificadas, com ações purificadas. Homem segundo o coração de Deus. Querem que Deus olhe para si, olhe para a minha vida e fale assim: eis aqui um homem, eu estou vendo o coração dele, e eu sei que eu posso trabalhar com esse coração. Por fim, homens segundo o coração de Deus buscam um coração quebrantado. Nós fomos pegar a trajetória de Saul e vimos que Saul tinha qualidades, ele foi um grande rei, ele reinou durante 42 anos, venceu vários adversários de Israel, mas cometeu falhas terríveis. Davi reinou mais 40 anos e também uniu finalmente a nação num único reino, 12 tribos, mas também cometeu falhas terríveis. Sabe qual foi a diferença entre um e outro? 2 Samuel 12, de 11 a 14, depois que Davi já tinha adulterado, planejado a morte de Urias, já tinha ficado com Betseba como sua esposa, trazido para o seu harém, Deus levantou o profeta Natã. E Natã foi para Davi para mostrar para Davi: você pecou. Deus sabe que você pecou. Ninguém sabe, mas Deus sabe. E me mandou aqui para dizer que ele sabe. E aí Natã diz assim: assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez as escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Isso se cumpre através do filho de Davi. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. E a gente conhece a história de Davi implorando pela vida desse menino, e esse menino parte. O interessante é que Davi, quando Natã fala com ele, imediatamente Davi diz: pequei contra o Senhor. Davi se arrepende. Ele confessa o seu pecado, ele abandona o seu pecado, ele recomeça pela graça de Deus. Homens segundo o coração de Deus buscam um coração quebrantado. Um coração. Saul, em momento algum, Saul disse assim: eu errei. Saul só foi ladeira abaixo, até consultar uma pitonisa, uma cartomante, uma adivinhadora, ele foi. Ele só foi se afastando do Senhor. E nunca disse como Davi: eu pequei contra o Senhor. É preciso confessar o pecado, para que a graça de Deus possa nos ajudar a nos libertar dessa culpa, abandonar o pecado e recomeçar pela graça de Deus. Homens segundo o coração de Deus têm um coração quebrantado, buscam esse coração bonito, e sabem que o pecado é uma loucura. Então eu queria convidar você a ser um homem segundo o coração de Deus. Tem muita coisa que não parece pecado que a gente vem cometendo. Eu conversava com alguém sobre a negligência da oração. De uma oração sincera, correta. Sobre a negligência que a gente tem dado a que a gente chamava antigamente de culto doméstico, de nos reunirmos para, em torno da palavra de Deus, darmos as mãos em oração, cantarmos um hino e parar nesse mundo caótico no que a gente vive, nessa correria desenfreada e falar assim: olha, aqui tem um outro Senhor.
dono do meu coração não é o meu patrão, não são as tendências da moda, não são as tendências culturais. O dono do meu coração é um Senhor que manda no meu lar também. Eu sei que é difícil, eu tenho visto alguns colegas, alguns irmãos, pastor, como é que eu vivo, vou chutar aqui, com essa mulher há 30 anos. Eu nunca sentei com ela e falei assim, vamos ler a Bíblia juntos? Com que cara, com que autoridade? Como é que eu vou fazer isso, começar a fazer isso agora? Não brinque com o pecado. Então, se arrepende disso. Se faz 30 anos que você não chama sua mulher para orar, se faz meses, anos que você não chama seus filhos, vamos orar aqui por esse problema. Se arrepende agora. Não seja tolo como Saul. Não insista no pecado. Mas como Davi, cai em si. Diga assim, eu pequei contra o Senhor, eu estou pecando. O Senhor vai derramar graça, porque Ele quer que você seja um homem segundo o seu coração. Alguém que lhe obedeça simplesmente. Então, eu quero fazer mais uma vez esse desafio, você que está em casa, você que vai assistir, eu não sei que horas, mas mais uma vez nessa semana, em nome de Jesus, desligar o seu celular, a sua televisão, e convocar toda a sua família para orar ao Senhor, para ler o texto que está proposto. Começar de maneira simples, mas fazer, obedecer. Porque Deus quer fazer uma obra tremenda. E Ele vai fazer, se nós dermos este passo na direção de Deus. Amém? Feche os teus olhos agora. Nós vamos orar. E eu gostaria que você orasse dedicando o seu lar. Mas sabe qual é o primeiro lar que você tem que dedicar? É o coração. É o lar onde habita o Senhor. Fazer do meu coração o lar de Cristo. Então, na sua oração, confessa o teu pecado e pede a Ele que purifique este lar e que venha preencher com a sua presença, com a habitação do Santo Espírito de Deus. Peça a Ele, em nome de Jesus. Confesse a Ele que você é frágil, fraco por vezes, mas que com a força do Senhor, em nome do Senhor, você quer dar os passos para ser um homem segundo o coração de Deus, e começando dessa maneira tão simples, se envolvendo com a oração e com a meditação da palavra. Simples, mas preciosa. Consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir.